Existe um garoto em The Bayek Clan que vai morrer. Todo mundo sabe disso. O pai dele sabe, os anciãos do clã sabem, os servos que trazem o remédio dele toda manhã e recolhem os panos manchados de sangue toda noite sabem, os médicos que o examinam desde a infância, cada um mais caro e mais renomado que o anterior, cada um chegando com confiança e partindo com a mesma expressão cuidadosa e compadecida, todos sabem. Bayek Yigang, filho mais velho do patriarca de The Bayek Clan, sofre de Tie-in Ki Blockage, uma condição tão rara e tão absoluta que não apenas limita seu potencial marcial, ela o apaga por completo. O corpo dele não consegue acumular energia interna, não consegue armazená-la, não consegue circulá-la, não consegue canalizá-la para nenhuma técnica, nenhum movimento, nenhuma defesa. Em um mundo onde a energia interna é o alicerce de tudo, do poder, do status, da sobrevivência, o corpo de Yigang rejeita essa energia da mesma forma que os pulmões de um homem se afogando rejeitam a água. Ele é o herdeiro de uma das grandes famílias marciais e não consegue dar um soco que incomodaria uma criança. Isso é The Terminally Ill Young Master of the Bayek Clan. E é uma das histórias de azarão mais envolventes do manhwa, porque o azarão não está fingindo, ele está genuinamente, medicamente, terminalmente superado. E o que acontece depois não deveria ser possível. Bem-vindos de volta ao Manhwa Recap Vault. O gênero de artes marciais no manhwa está saturado de prodígios, personagens nascidos com linhagens lendárias, agraciados com constituições raras, recebendo vantagens que tornam sua ascensão ao poder algo inevitável. E então a Yigang, um garoto cujo corpo está ativamente tentando matá-lo, cujo clã o trata como um fardo embrulhado na cortesia de um herdeiro, e cujo único instrutor marcial é um homem morto. Deixem-me guiá-los por esta. Ela merece cada momento. The Bayek Clan não é uma família menor. Eles são um dos clãs marciais proeminentes do Murim. O mundo marcial, com uma linhagem que se estende por gerações, uma reputação construída sobre artes da espada que são tanto temidas quanto respeitadas, e um patriarca cuja força o coloca entre as figuras mais formidáveis da região. O nome Bayek tem peso, abre portas, comanda deferência. E Bayek Yigang, o filho mais velho que deveria ser a personificação desse legado, não consegue segurar uma espada sem que seus braços tremam pelo esforço. Tie-in Ki Blockage não é simplesmente fraqueza, é uma traição sistemática do próprio corpo, os meridianos dos quais todo artista marcial depende. Os caminhos internos pelos quais o QI flui, a infraestrutura do poder, estão selados em Yigang, não danificados, não subdesenvolvidos, selados, como se seu corpo tivesse decidido antes mesmo de ele nascer que ele jamais participaria do mundo no qual nasceu. As consequências físicas são devastadoras. Sem energia interna reforçando seu corpo, Yigang é frágil de uma forma que civis não são. Uma queda que um artista marcial treinado ignoraria poderia quebrar seus ossos. Um esforço que um discípulo da idade dele consideraria um aquecimento o deixa ofegante e fraco. Seu sistema imunológico, sem o apoio da circulação de QI que mantém artistas marciais saudáveis até a velhice, se deteriora constantemente. Os médicos não estão chutando quando dizem que ele morrerá jovem. Eles estão lendo os sintomas e fazendo as contas. Mas as consequências sociais são piores. Em The Bayek Clan, a força não é apenas admirada, é a métrica pela qual o valor é medido. Um herdeiro marcial talentoso traz honra à família, garante alianças políticas, assegura a posição do clã na hierarquia do Murim. Um herdeiro que não consegue cultivar não é apenas uma decepção. Ele é uma vulnerabilidade, uma fraqueza que clãs rivais podem observar e explorar. Um lembrete toda vez que ele aparece em público de que a linhagem Bayek produziu algo frágil. A Yigang não é maltratado, não abertamente. Seu pai, o patriarca, mantém seu status como filho mais velho. Os servos são respeitosos, os anciãos são educados, mas educação não é calor humano e respeito dado por obrigação não é o mesmo que respeito conquistado pela habilidade. Yigang se move pela própria casa da família como um hóspede que já abusou da hospitalidade. Ele consegue ver os cálculos por trás de cada interação. As avaliações sutis de quanto tempo mais ele vai durar, as manobras silenciosas para posicionar outros herdeiros para a sucessão, a distância cuidadosa mantida por pessoas que não querem se envolver emocionalmente com alguém que já está morrendo. Ele está sozinho no sentido mais profundo, cercado pela família, completamente sozinho. E ainda assim,
E é isso que faz de Yi Gang um protagonista que vale a pena acompanhar. Ele não se desespera. Está com raiva, certamente. Frustrado, com toda certeza. Há momentos em que a injustiça de sua situação ameaça consumi-lo, em que ele olha para discípulos mais jovens executando técnicas que ele nunca dominará e sente algo que vai além da inveja, em um território mais próximo do luto. Mas ele não para. Ele lê, estuda teoria marcial mesmo sem poder praticá-la, analisa técnicas com um rigor intelectual que surpreende todos que se dão ao trabalho de prestar atenção. Ele entende esgrima, a filosofia dela, a mecânica dela, os princípios estratégicos que a sustentam, melhor do que discípulos com o dobro de sua idade que podem de fato empunhar uma espada. Ele é um erudito da guerra a quem nunca foi permitido lutar. O salão ancestral de The Bayek Clan é um lugar de reverência e ritual. Retratos de antigos mestres linem as paredes. Relíquias de batalhas lendárias são exibidas atrás de vidros. É um monumento à história da família. Um lugar onde os membros atuais vêm prestar respeitos aos mortos e se lembrar do padrão que se espera que sustentem. Para Yi Gang, é um lugar de ironia amarga. Os maiores espadachins que sua família já produziu o encaram de cima de seus retratos, e ele é o herdeiro que não consegue erguer uma lâmina. Mas um desses ancestrais não é apenas um retrato. The Immortal Divine Sword, uma figura tão distante na história de The Bayek Clan que seu nome passou do registro ao mito. Um espadachim cujas conquistas foram tão extraordinárias que gerações posteriores não conseguiram distinguir os fatos das lendas e, por fim, deixaram de tentar. Ele é um espírito, um remanescente de consciência preservado por meios que o Manhua revela gradualmente, ancorado ao salão ancestral por uma combinação de seu próprio imenso ki residual e da veneração de gerações de descendentes. E ele tem observado Yi Gang. O encontro entre o garoto, entre o garoto e o fantasma é uma das cenas mais eficazes dos capítulos iniciais. The Immortal Divine Sword não se anuncia com fanfarra. Não há luz mística, nem declaração estrondosa, nem revelação dramática. Ele simplesmente fala. Uma voz em um salão vazio dirigindo-se a um garoto que veio se sentar entre os mortos porque os vivos não têm uso para ele. O que o ancestral vê em Yi Gang não é pena, é reconhecimento. Ele vê um garoto cujo corpo foi selado contra a energia interna e, em vez de desabar sob o peso dessa sentença, o garoto passou sua vida abreviada estudando justamente a coisa que seu corpo lhe nega. O ancestral vê disciplina, intelecto, uma recusa em aceitar o veredito que todos os outros já aceitaram. The Immortal Divine Sword faz a Yi Gang uma oferta, não uma cura. Nada tão simples. Um método, um caminho à frente que reconhece a condição de Yi Gang em vez de ignorá-la. As técnicas que ele começa a ensinar não são artes da espada convencionais de Bayek Clan. Não podem ser, porque essas artes exigem energia interna que Yi Gang não possui. Em vez disso, o ancestral recorre a um conhecimento que antecede a ortodoxia marcial atual. Métodos que abordam o poder por ângulos que o Murim moderno esqueceu ou descartou como impraticáveis. É aqui que o Manhua se torna extraordinário, porque o treinamento não é um código de trapaça. Yi Gang não contorna subitamente sua Tie-In Ki Blockade e começa a cultivar como um artista marcial normal. Sua condição permanece, seu corpo ainda está falhando. O caminho que o ancestral oferece é mais difícil do que a rota convencional, não mais fácil. Ele exige mais de Yi Gang precisamente porque ele tem menos com o que trabalhar. Cada técnica precisa ser adaptada. Cada princípio reimaginado, cada movimento calibrado para compensar um corpo que está ativamente trabalhando contra seu próprio dono. O fantasma não o mima. The Immortal Divine Sword é um mentor de uma era em que o treinamento marcial era brutal e a sobrevivência era a única cerimônia de formatura. Ele empurra Yi Gang a limites que seriam perigosos para um artista marcial saudável e para um garoto com uma doença terminal são genuinamente fatais. Há momentos em que o treinamento quase o mata. Há momentos em que o corpo de Yi Gang simplesmente para de cooperar. Em que a Tie-In Ki Blockage se reafirma com uma violência que o deixa tossindo sangue no chão do salão ancestral, enquanto um homem morto observa com uma expressão que não é bem simpatia nem bem indiferença, mas algo entre as duas. O olhar de um professor que sabe que a lição é necessária e que o custo é real. As mudanças são sutis a princípio, tão sutis que ninguém percebe. O que é, de muitas maneiras, o ponto. E Yi Gang começa a se mover de forma diferente, não dramaticamente. Ele não está de repente executando proezas acrobáticas ou destruindo bonecos de treinamento.
mas há uma precisão em seus movimentos que antes não existia, uma economia de movimento que revela um entendimento de biomecânica e princípio marcial que vai além da teoria, em direção a algo praticado. Algo encarnado. Os ensinamentos de The Immortal Divine Sword são pouco convencionais no sentido mais verdadeiro. Eles não seguem as convenções das artes marciais contemporâneas do Murin, porque antecedem essas convenções. As técnicas que Yi Gang está aprendendo operam segundo princípios que a geração atual de artistas marciais nunca encontrou. Métodos de canalizar força, de redirecionar o impulso, de explorar fraquezas estruturais na postura de um oponente que não exigem o alicerce de energia interna que toda técnica moderna pressupõe. Isso não quer dizer que Yi Gang se torne poderoso da noite para o dia. O Manhua é meticuloso em seu ritmo. Seu crescimento é incremental e doloroso, medido em pequenas vitórias que seriam insignificantes para qualquer outro artista marcial, mas que representam conquistas monumentais para um garoto cujo corpo deveria ser incapaz de progresso marcial. A primeira vez que ele executa com sucesso uma técnica que o ancestral vem treinando com ele há semanas, não é um momento dramático. É um momento silencioso. Yi Gang de pé no salão ancestral às 3 da manhã, tendo falhado na técnica 400 vezes e na 400ª tentativa, seu corpo se move corretamente. A espada percorre o caminho que deveria percorrer. O golpe pousa onde deveria pousar. O fantasma não diz nada. Ele não precisa. O olhar em seu rosto é suficiente. O que torna o crescimento de Yi Gang envolvente é que ele nunca parece imerecido. Cada avanço tem um custo. Seu corpo paga por cada sessão de treinamento com dor e deterioração. A Tying Key Blockade não recua, ela revida. E cada nova técnica que Yi Gang domina é um território conquistado contra um inimigo que ocupa sua própria carne. Ele está, literalmente, lutando uma guerra em duas frentes. Os desafios externos do Murin e a guerra interna contra a própria fisiologia. O momento em que o Baek Clan mais amplo começa a perceber é tratado com uma contenção que eleva toda a narrativa. Não há um arco de torneio em que Yi Gang revele dramaticamente seu poder oculto. Em vez disso, há um pequeno incidente, uma confrontação com um discípulo júnior que sempre tratou Yi Gang com um desprezo mal disfarçado. O discípulo vai longe demais e Yi Gang responde com um único movimento. Não um ataque devastador, não uma demonstração de força avassaladora, mas um redirecionamento controlado e preciso que põe o discípulo no chão antes que ele entenda o que aconteceu. O silêncio que se segue é ensurdecedor, porque todos que testemunharam aquilo sabem o que acabaram de ver. Um garoto que não consegue cultivar energia interna acabou de executar uma técnica que deveria ser impossível para ele. E não foi sorte, não foi acaso, foi limpo. Os efeitos em cascata daquele único momento remodelam a posição de Yi Gang dentro do clã. Não porque uma técnica mude o cálculo político. Ela não muda, não por si só, mas porque introduz uma variável que ninguém havia considerado. Se Yi Gang consegue fazer isso, o que mais ele consegue fazer? E mais importante, quem o ensinou? The Baek Clan não existe isoladamente. O Murin é um ecossistema complexo de famílias, seitas e artistas marciais independentes em competição, todos disputando posição, influência e recursos. As alianças mudam, os rancores atravessam gerações, o equilíbrio de poder é mantido não pela paz, mas pela certeza mútua de que um conflito aberto seria catastrófico para todos os envolvidos. Nesse equilíbrio precário entra um garoto que deveria estar morto. À medida que as habilidades de Yi Gang se tornam mais difíceis de ocultar, a atenção que ele atrai se estende para além dos muros de The Baek Clan. Famílias rivais começam a se interessar. Algumas veem uma oportunidade, um jovem herdeiro cujo desenvolvimento inesperado sugere recursos ou técnicas ocultas que poderiam ser roubadas ou replicadas. Outras veem uma ameaça. Se The Baek Clan produziu um artista marcial capaz de lutar sem energia interna, as implicações para a estrutura de poder existente são profundas. Técnicas que contornam a estrutura convencional de QI poderiam tornar obsoletas décadas de treinamento tradicional. O patriarca, pai de Yi Gang, navega por essa atenção com a cautela treinada de um homem que liderou uma grande família através de décadas de política do Murin. Ele é protetor com o filho, embora o Manhua não retrate essa proteção como puramente paterna. Ela é estratégica. A existência de Yi Gang sempre foi um passivo. Seu desenvolvimento inesperado transforma esse passivo em algo mais complexo, um ativo que também é um alvo,
uma fonte de orgulho que também é uma fonte de perigo. A relação entre eles é uma das dinâmicas mais matizadas da história. O patriarca ama o filho, isso é evidente, mas ele também passou a vida inteira de Yi Gang se preparando para sua morte, fazendo planos de contingência para a sucessão, posicionando o clã para sobreviver à perda de seu herdeiro mais velho. A relevância repentina de Yi Gang força o patriarca a reestruturar esses planos, e o processo não é tranquilo. Velhas suposições não morrem fácil. Hábitos de distância emocional, desenvolvidos como defesa contra um luto antecipado, não se dissolvem da noite para o dia só porque o cronograma do luto mudou. Yi Gang, por sua vez, entende seu pai melhor do que o pai imagina. O garoto que passou anos observando das margens, assistindo, escutando, estudando a política e os relacionamentos de seu clã com a única ferramenta disponível, sua mente. Lê seu pai com a mesma precisão que aplica a técnica marcial. Ele vê o amor, vê também o cálculo e aceita ambos, porque no Murin, amor sem cálculo é sentimentalismo, e sentimentalismo mata gente. As ameaças externas escalam à medida que a história avança. As habilidades pouco convencionais de Yi Gang atraem não apenas curiosidade, mas hostilidade. Há aqueles no Murin que veem seus métodos como heréticos, uma violação dos princípios que sustentam a civilização marcial. E há aqueles que querem vê-lo morto simplesmente porque ele representa incerteza. E em um mundo equilibrado, à beira do conflito, a incerteza é mais perigosa do que qualquer artista marcial individual. The Immortal Divine Sword observa esses desenvolvimentos com a perspectiva distante de alguém que está morto há séculos. Ele viu a política do Murin ciclar por períodos de estabilidade e caos muitas vezes. Viu grandes clãs ascenderem e caírem. Viu jovens artistas marciais promissores serem destruídos não por adversários superiores, mas pela maquinaria implacável do poder institucional. E ele enxerga, na situação de Yi Gang, um padrão que reconhece, um padrão que não terminou bem da última vez que ele o testemunhou. Sua orientação se torna mais urgente. As técnicas que ele ensina a Yi Gang mudam de fundamentais para avançadas, de defensivas para ofensivas. Ele não está mais treinando um garoto para sobreviver, está treinando um guerreiro para prevalecer. Aqui está a tensão central que torna este manhwa excepcional. Baek Yi Gang está ficando mais forte, e Baek Yi Gang continua morrendo. A Tie-in Key Blockage não foi curada. As técnicas que The Immortal Divine Sword lhe ensinou contornam a condição, não a atravessam. Elas permitem que Yi Gang lute, se defenda, opere no Murin em um nível que ninguém acreditava ser possível para alguém com sua aflição. Mas elas não o curam. Seu corpo continua a se deteriorar. O relógio continua a correr. Cada batalha que ele luta, cada técnica que executa, cada momento de esforço acelera um processo que já estava acelerando por conta própria. Isso cria um motor narrativo extraordinariamente eficaz. Yi Gang não está correndo contra um prazo externo, o plano de um vilão, o cronograma de um torneio, uma crise política. Ele está correndo contra si mesmo. Cada dia em que ele fica mais forte também é um dia mais perto do fim. Seu poder e sua mortalidade estão atrelados ao mesmo cronograma, crescendo em paralelo, e a história nunca deixa o leitor esquecer disso. As lutas refletem essa tensão. Yi Gang não luta como um artista marcial convencional. Ele não pode se dar a esse luxo. Combates prolongados o drenam de maneiras que lutadores saudáveis nunca experimentam. Seu estilo é cirúrgico. Cada movimento é projetado para encerrar o confronto o mais rápido possível, não porque ele seja impaciente, mas porque cada segundo adicional de combate lhe custa tempo que ele não tem. Ele estuda seus oponentes antes de engajá-los, identifica o caminho mais rápido para a vitória e executa com uma precisão que beira o clínico. É, paradoxalmente, belo. As ilustrações de Guojang capturam algo notável no estilo de combate de Yi Gang, o casamento de desespero e disciplina, de um corpo que está falhando e uma mente que é impecável. Seu trabalho com a espada tem a qualidade de uma caligrafia executada por um mestre moribundo, cada traço perfeito, cada movimento carregado da consciência de que talvez não haja outro. O manhwa conquista seus momentos emocionais nunca barateando o que está em jogo. Quando Yi Gang desaba após uma luta, não pelos golpes do adversário, mas pela rebelião do próprio corpo, não é jogado como drama, é jogado como verdade. É isso que custa. Esse é o preço de cada vitória, cada técnica, cada momento de força que sua condição deveria ter tornado impossível. O poder é real, o custo é real.
e nenhum dos dois anula o outro. O papel de The Immortal Divine Sword também evolui. O que começou como uma relação mentor-aluno se tornou algo mais próximo de uma parceria, o antigo espadachim contribuindo com conhecimento e perspectiva, o garoto moribundo contribuindo com uma determinação que impressiona até mesmo um espírito que testemunhou séculos de excelência marcial. Há um reconhecimento tácito entre eles de que o que estão construindo talvez não salve a vida de Igang, mas garantirá que qualquer que seja a vida que ele tenha restante, ele a passará de pé, lutando, recusando. The terminally ill young master of the Baek clan, Baek Sisega Sihambu Gonja, está disponível em Naver Webtoon, em coreano, com o romance original concluído em 552 capítulos em Naver Series. A adaptação em manhwa por Danbak e Gwajang ultrapassou 89 capítulos e segue em andamento. Se você já leu manhwa de artes marciais o suficiente para estar cansado de protagonistas que são secretamente os mais fortes desde o começo, se você quer uma história em que o poder do protagonista é conquistado por meio de um sofrimento que não é metafórico, mas físico, em que cada avanço é uma vitória contra o próprio corpo tanto quanto contra os adversários. Esta é a história. Baek Igang não é um prodígio, não é um mestre reencarnado, não está escondendo um núcleo dourado ou uma herança divina. Ele é um garoto moribundo, que decidiu que morrer em silêncio não era aceitável e encontrou um homem morto que concordou. O contraste entre o que seu corpo permite e o que sua vontade exige é o motor desta história inteira. E depois de 89 capítulos, esse motor não falhou nenhuma vez. Se este recap trouxe algo novo para você, deixe um comentário. Inscreva-se no Manhwa Recap Vault para mais análises profundas das histórias que realmente valem o seu tempo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.